Olá, boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É motivo de muita alegria estarmos aqui para a última reunião do ano, a reunião singela do Evangelho. Já deixando um abraço aí para o meu amigo Sebastião e dizer que hoje nós não contaremos com a presença do Marcos, porque ele viajou para aproveitar um pouquinho o final de ano, mas assim que ele retornar em janeiro, nós estaremos juntos novamente. E decidimos então fazer um culto do Evangelho sem o diálogo costumeiro de toda segunda-feira, para que pudéssemos fazer uma espécie de palestra interativa, abrindo espaço também para todos os que nos assistem de suas casas, para que a gente possa trocar uma ideia legal a respeito do Evangelho. E escolhemos como tema uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, um evangelho que mostra Jesus agindo o tempo inteiro, Jesus subindo as montanhas, Jesus à beira-mar, Jesus entrando na casa das pessoas, Jesus atendendo as multidões pelo caminho, Jesus ensinando as suas parábolas através do cenáculo divino da natureza. Essa passagem encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. A cura do cego de Jericó, a cura do cego Bartimeu. Então, meus amigos, hoje, para que a gente possa otimizar o tempo, nós já vamos dar início à nossa prece, rogando a Deus e aos bons espíritos que nos protejam. Então vamos elevar o nosso pensamento à vida mais alta. Rogar ao nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, que nos ampare, que nos ilumine. Que as nossas palavras sejam inspiradas pelo amor da vida mais alta. Que sejamos intuídos pelos bons espíritos e que tudo o que sair dos nossos pensamentos seja evangelho, para edificar e iluminar a todos quantos nos ouvem e também os nossos corações. Jesus nos ajuda, porque sem Ti nós nada podemos. Que assim seja. Mandar um abraço também para a Jana, que entrou agora. Então, nós vamos dar início ao nosso culto do Evangelho, interpretando essa parábola, a cura do cego de Jericó, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, o cego Bartimeu. Então, Sebastião, Jana, fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas através do nosso chat ou fazerem comentários, e eu vou lê-los aqui ao vivo para que a gente possa fazer uma grande fraternidade e interagirmos nesse último evangelho do ano. Então vamos lá. O texto do evangelista começa assim: saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba ou uma considerável multidão. Então vamos fazer uma interpretação minuciosa de toda a passagem para que possamos extrair o seu conteúdo de luz. Marcos diz que Jesus estava saindo de Jericó. O que é Jericó? Jericó é conhecido como lugar do retorno do povo de Israel da escravidão do Egito, quando os israelitas foram libertados e liderados por Josué, o sucessor
de Moisés. Então nós vemos que o texto faz menção a um lugar que é extremamente simbólico e importante para a história espiritual e antropológica do povo de Israel. Jericó é um lugar onde o povo israelita encontrou refúgio e liberdade após anos de escravidão. Isso significa, meus irmãos, que também existe uma Jericó dentro da nossa alma. Quais são os lugares em que nós nos encontramos escravizados? Quais são os lugares em que ainda somos cativos de nós mesmos ou de alguém? Quais são as regiões da nossa alma em que nós estamos enredados em grilhões, em amarras, e ainda não conseguimos nos libertar? O Evangelho vem nos dizer que existe um jardim, um quintal, dentro de nós mesmos, que é um lugar de refúgio e de liberdade, em que nós escapamos e fugimos de uma escravidão interior. Jericó também significa jardim ou quintal. Então o Evangelho vem fortalecer essa visão interior do homem. Existe um Egito que nos escraviza, que nos tiraniza, que nos domina, mas dentro da alma também existe uma região chamada Jericó, em que encontramos liberdade, em que podemos caminhar pelas árvores do jardim e experimentar dos frutos da vida. Isso é acessível a todas as criaturas de Deus. Não há nenhum homem que não possa acessar essas realidades espirituais. E aí nós avançamos, porque o texto de Marcos diz que Jesus era acompanhado também por uma multidão, por uma considerável turba. Jesus não se fechava dentro de si mesmo. O mestre vivia a lei de sociedade. Só pode ser a luz do mundo quem gosta de andar no mundo. E nós vemos hoje, com o panorama da epidemia, que nós, em muitos momentos, tivemos a nossa peregrinação pelo mundo interrompida, para que pudéssemos nos proteger da contaminação pelo vírus. Isso mostra que a Terra se revoluciona, que a Terra, de certo modo, adoeceu, porque os seres que caminham sobre ela, porque os seres que vivem a lei de sociedade ainda não aprenderam a viver socialmente. As multidões não se entendem, os povos não confraternizam entre si. Ainda há supremacias instaladas no coração de toda uma gente. Jesus sabia que ele era o Cristo de Deus, mas ele sabia caminhar com simplicidade no meio da multidão. Jesus se misturava, Jesus se comportava como sal da terra, acrescentando sabor às relações humanas e como luz do mundo, iluminando os lugares por onde ele passava. Quando a pandemia acabar, meus irmãos, que possamos viver esse movimento de solitude em que eu fico um pouco sozinho para poder organizar os meus pensamentos, mas que não fiquemos apenas enredados e fechados em nós mesmos. Nós temos a necessidade de nos relacionarmos com a sociedade. Nós temos necessidade de conhecer a alma e de nos aproximarmos do coração do nosso
semelhante, porque assim fez o nosso mestre, o nosso guia e o nosso modelo. E o texto de Marcos continua dizendo: Bartimeu, filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. E olha que informação importante nos traz o evangelista. Bartimeu era um cego pedinte. Se não bastasse ser cego, era também pedinte. Determinadas condições da nossa alma podem nos envergonhar perante a sociedade e nos causar sérias paralisias. Contudo, aquele que deseja ser curado não se envergonha das suas dores. Quantas vezes nós não deixamos de nos aproximar de Jesus porque temos vergonha das nossas debilidades, das nossas aflições, das nossas carências e das nossas fraquezas, esquecendo-nos que Deus é maior do que o nosso coração. Como diz Paulo, aonde abundou os erros humanos, superabundou a graça e o amor de Deus. Toda criatura é relativa. O nosso coração é dúbio e inconstante. Ora queremos, ora não queremos. Ora perdoamos, ora nos magoamos. Ora amamos, ora rejeitamos e criamos aversões. Todavia, nós podemos olhar para todas essas debilidades e caminharmos em frente, resolutos, porque aqueles que conseguem a cura são as criaturas que não se envergonham das suas dores. Bartimeu era um cego pedinte. Eu, diante da vida, posso ser uma criatura também cheia de doenças, cheias de problemas, cheias de neuroses e de paranoias, mas isso não deve me paralisar. Isso não deve me envergonhar diante da vida. O que importa as minhas dores, se o meu Senhor é maior do que os meus problemas e do que o meu coração. São os ascendentes da fé iluminando as criaturas encarnadas e desencarnadas. E o texto de Marcos, e aqui mandando um grande abraço ao nosso amigo que se encontra online agora, está aqui prestigiando e trazendo a sua boa vibração para o nosso ambiente espiritual. O texto de Marcos continua e diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Olha que expressão formidável, à beira do caminho. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas nem sempre nós estamos no caminho. Ou seja, em Cristo, nem sempre estamos caminhando com Ele. Nem sempre somos um ramo unido à videira verdadeira. Nem sempre o nosso coração está tomado e mergulhado de boas energias e de afetos santificantes da alma. Todavia, a misericórdia divina sempre encontra aqueles que se colocam à beira do caminho, reconhecendo-lhe o esforço e a vontade sincera. Podemos argumentar: o Evangelho é muito difícil, eu ainda não dou conta. É isso mesmo, meus irmãos. Muitas das vezes nós ainda não damos conta. Mas Jesus não veio para os sãos. Jesus veio, sobretudo, para os doentes. Se nós ainda não estamos no caminho que é Ele, façamos como Bartimeu, nos colocando à beira do caminho. É uma decisão sincera
e de boa vontade de todos aqueles que buscam ao Cristo Jesus. E estão chegando outras pessoas, a Marineus, a Thelma, a minha mãe, Adelaide, um grande beijo. Eu já estou falando aqui há alguns momentos. Se vocês quiserem fazer perguntas, escrever comentários, fiquem absolutamente à vontade, porque a ideia hoje é uma interação entre todos nós. E a passagem continua, porque Bartimeu, cego pedinte, à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, o Nazareno. Isso é muito importante. Por quê? É a questão da identidade. Qual Jesus nós procuramos? O Jesus dos cristãos ou o Jesus de Nazaré que caminhou entre nós? Há uma grande diferença. Se eu estiver mergulhado em medos e culpas, é bem provável que eu esteja buscando o Jesus do cristianismo erguido pelos homens. O Jesus do dogma, o Jesus da religião milenária, o Jesus dos rituais, o Jesus do sacerdócio organizado, o Jesus das hierarquias engessadas, o Jesus que condena, que pune, que sentencia, o Jesus que faz acepção de pessoas e que discrimina. Esse é o Jesus do cristianismo erguido pelos homens. Mas Bartimeu buscava Jesus o Nazareno, o Filho do homem, o Cristo de Deus, aquele que era manso e humilde de coração, aquele que caminhava entre os homens, que se compadecia da dor de pai e da dor de mãe, o Jesus que entrava na casa das pessoas, o Jesus que multiplicava pães e peixes porque tinha misericórdia de uma multidão sem um pastor que as guiasse. O Jesus que um dia será o lampadário a iluminar um mundo de regeneração. Um Jesus que não aceita barganhas porque o seu amor é absolutamente gratuito. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus que nos apresenta a doutrina espírita. Esse é o Jesus inigualável e verdadeiro, que comoveu e contagia o coração de toda a humanidade até os dias de hoje. E Bartimeu gritou: Filho de Davi. Jesus vinha do tronco da árvore de Davi. Jesus vinha de uma genealogia de profetas. Tem misericórdia de mim. Bartimeu sabia o que desejava e como pedir. Que as nossas preces não sejam uma repetição de palavras, que as nossas preces não sejam perturbadas e ininteligíveis, mas que saibamos o que verdadeiramente precisamos e desejamos. Bartimeu sabia o que ele queria. Ele usou a síntese das palavras e rogou misericórdia. Reconheceu acima dele a presença de um ser sublime e humilde, fez valer a máxima: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. É uma declaração aberta de vida. Quando nós cremos, as forças da natureza, as circunstâncias, os mensageiros da vida mais alta começam a trabalhar em nosso favor. Sai uma torrente de luz
do nosso coração e dos nossos lábios, como uma flecha luminosa que ultrapassa esferas e dimensões conhecidas e desconhecidas e vai iluminando fronteiras, para que aquilo que pedimos em amor e com fé se realize. Como disse Jesus ao Pai que tinha um filho possesso, tudo é possível àquele que crê. E, sobretudo, àquele que crê no Senhor da vida, naquele que é o amor antes dos tempos e depois das eras. Aquele que é o Senhor da eternidade. E quando Bartimeu deu esse grito que explodia de dentro da sua alma, muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós não somos repreendidos por vozes exteriores e por vozes interiores? As vozes que nos desencorajam por fora só conseguirão nos calar se as vozes que nos habitam por dentro forem opressoras. Podem gritar o que quiser por fora, nos desencorajar, nos chamar de feios, de ignorantes, dizer que não temos condições de conseguir. Mas se dentro da nossa alma nós não estivermos oprimidos, cheios de culpa, de carências e de medo, mas com uma decisão em fé daquilo que verdadeiramente desejamos, ninguém vai conseguir nos oprimir. Foi isso que fez Bartimeu. Quando as vozes exteriores o repreendiam, foi aí que ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a fé sobrepujando os obstáculos. É a fé caminhando a segunda milha. É a fé enxergando o futuro nas adversidades do presente. É a certeza que liberta, meus irmãos. É a certeza que liberta. E aí eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta, de fazer um comentário. O nosso amigo Messias fez um elogio aqui, a quem nós agradecemos muito. É uma pessoa que temos profunda amizade, ele sempre nos encoraja e nos exorta através das suas palavras. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, de fazer alguma colocação, para que nós possamos interagir? E assim eu aproveito para hidratar a garganta. Podemos continuar? Então vamos lá. A qualquer momento vocês podem me interromper. Falávamos dessa certeza que liberta. Qual era a certeza de Bartimeu? Quando mesmo repreendido ele grita ainda mais alto. É o que Paulo, por exemplo, escreveu na carta aos Romanos. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa certeza arrebenta grilhões, quebra algemas, desata nós, renova as sinapses do pensamento, tira escamas dos nossos olhos, abre os nossos ouvidos, desata as nossas línguas e faz os nossos pés mais ligeiros
e nossa trajetória sobre o mundo. Que nada nem ninguém, nem as obsessões mais ostensivas são capazes de nos separar do amor de Deus. Paulo escreveu isso, mas Bartimeu, naquele momento, tinha essa certeza. E o texto de Marcos continua. Jesus parando disse, chamai-o. Jesus parando disse, chamai-o. Olha a força, olha a energia dessas palavras. Jesus jamais será indiferente à dor humana. É impossível um grito por misericórdia não ser ouvido pelos céus. O Cristo sempre, sempre está parando por nós. O amor interrompe a marcha do cotidiano para atender aos corações. Ao dizer chamai-o, o Cristo demonstra o quanto confia em nossas forças. Bartimeu não podia ver, mas tinha condições de caminhar. Bartimeu não podia enxergar, mas ele poderia caminhar até Jesus. Jesus sempre para, meus irmãos. Não há nada mais importante no universo do que um coração sincero, clamando a Deus por misericórdia. É impossível os poderes do céu não se mobilizarem em nosso favor. E naquele momento Jesus parou e disse, chamai-o. Jesus poderia ir até Bartimeu? Poderia. Mas se Bartimeu podia caminhar até o Cristo, por que não? Quantas vezes nós estamos tristes dentro de casa, sem ânimo para sair da cama, sem ânimo para ir às ruas, para nos relacionarmos com as pessoas. Quantas vezes vamos vivendo por obrigação, empurrando as horas e os minutos com a barriga, e Jesus nos diz, como disse ao cego pedinte, chamai-o. Se ele podia caminhar, então que venha, e venha sem drama, sem capricho e sem vitimismo, porque o Filho do Homem o chama nesse momento. Venha, venha, Bartimeu. É Jesus quem espera por ti. E o texto de Marcos continua. E chamam o cego, os discípulos de Jesus chamam o cego, dizendo-lhe, anima-te, ergue-te, ele te chama. Olha que palavra encorajadora, cheia de força, de renovação. Nesses atos, jatos de energias positivas saem de uma mente em direção a outra mente, transformando o panorama das ideias. Quantas vezes nós já não socorremos ou já fomos socorridos por palavras positivas, por energias de fé, de pessoas conhecidas e desconhecidas de nós mesmos. Olha o que os apóstolos dizem a Bartimeu. Anima-te. A palavra ânimo origina-se do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Os discípulos dizem a Bartimeu, anima-te, ou seja, eles estavam falando não com o corpo do cego pedinte, eles estavam falando a alma de Bartimeu. Eles estavam provocando a inteligência imortal, a individualidade ultrasensorial. Eles estavam falando ao âmago do ser. Anima-te, Bartimeu. Enche-te de vida, de coragem, de bom ânimo, de alegria. Vem para a vida, Bartimeu. Como que essa palavra muda tudo. E eles ainda dizem,
Ergue-te. Erguer significa colocar em lugar alto ou em um lugar mais alto, elevar. Ergue-te, Bartimeu. Levanta do solo e caminha em direção a algo maior. Ergue-te, eleva o teu padrão vibratório, coloca as tuas ideias numa faixa de vida mais alta. Enxerga o horizonte, Bartimeu. Enxerga o horizonte. Ilumina o teu olhar interior. Crê na vida, crê também em Deus. E vem para o mundo, porque muitas coisas boas te esperam. Como é importante poder dizer e também poder ouvir de alguém. Ergue-te, levanta, sai do lodo, sai do pântano, sai da mesmice, sai do mais do mesmo. Vem para a vida, porque Deus é maior do que tudo que existe. E aí vem a frase comovedora. Ele te chama. Crer que Jesus nos chama muda tudo. Muda tudo. Quando nós saímos de casa por obrigação, quando nós vamos à casa espírita por obrigação, ou porque temos uma tarefa para realizar por lá, ainda não é o ponto desejável. O ponto desejável é nos erguer e nos enchermos de ânimo, porque Jesus nos chama. E se Ele nos chama, Ele também nos espera. E Jesus não nos chama para um lugar em especial. Jesus nos chama para a vida. Jesus nos propõe uma metanoia, uma mudança de mente, uma renovação interior. Jesus nos chama para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, para que nós sejamos discípulos de boa vontade, aderindo ao modo de viver que Ele nos ensinou, produzindo frutos de boa nova todos os dias, na grandeza das coisas pequenas, nas sutilezas do cotidiano. Então Ele nos chama, Ele nos aguarda. E o texto de Marcos diz: Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus, lançando fora o seu manto. Olha que expressão maravilhosa. Nos processos de cura, precisamos sempre abrir mão de alguma coisa que nos pese na intimidade. O manto é símbolo dos excessos. E aí eu pergunto a todos vocês, qual é o seu manto? Aquilo que você carrega para cima e para baixo. E ainda diz com instinto de posse, é meu. Bartimeu estava lançando fora o manto do cego pedinte. E nós, do que precisamos nos desfazer? Não adianta pedir a cura e nos mantermos agarrados ao que nos adoece. A semente só frutifica se morrer, disse Jesus. Lançar fora é bem isso. Nós precisamos morrer para as coisas que nos perdem. A semente da vida, ela só frutifica ao se transformar numa árvore, porque ela aceitou morrer. Ela aceitou deixar de ser o que era. Ela jogou fora o que pesava na sua intimidade. Ela lançou fora o manto das coisas que não são necessárias. Ela lançou fora o manto do vitimismo, da dramatização, dos caprichos, das vaidades, das soberbas, dos medos e das culpas, e foi saltando em direção a Jesus. Isso é muito importante, meus amigos.
Nós precisamos morrer no sentido de nos transformarmos todos os dias para que possamos obter de Jesus a cura que nós tanto pedimos. Ninguém se cura se não lançar fora o manto dos pesos e das sobrecargas que carrega no coração e que pesa toda a vida. Então Marcos diz que ao lançar o manto, ou seja, ao livrar-se de um peso, Bartimeu foi saltando até Jesus. O que significa saltar? Saltar é elevar-se do chão. Bartimeu encheu-se de bom ânimo. Andar aos saltos é coisa de gente feliz. Os tristes e os desanimados, eles arrastam o pé sobre a terra. O corpo é um fardo. Os pensamentos também representam um grande fardo. Mas aqueles que lançam fora o manto das coisas que não servem mais, esses vão saltando em direção a Jesus. E andar saltitante, de dentro para fora, é coisa de gente feliz. Os pés saltam porque a alma está alegre. Os pés saltam porque a alma encontrou felicidade nos continentes vibratórios, onde Jesus encravou o seu reino na intimidade de cada ser. Então, que possamos avaliar como temos andado sobre a terra. Os nossos passos são passos ainda arrastados, são passos oscilantes, são passos de quem lida com a vida como que carrega um peso, como se a existência fosse um fardo, ou os nossos passos são os passos de Bartimeu, daquele que ouviu: anima-te, ergue-te, ele te chama. Essa pergunta nós precisamos nos fazer para que todos os dias sejam dias de alegria e de gratidão. E mesmo que as adversidades e as tristezas nos batam à porta, nós tenhamos o reconhecimento que bem mais forte e bem maior é o nosso Senhor. Bartimeu estava mergulhado nessa convicção. Em resposta a ele, Jesus disse: Bartimeu estava frente a frente com Cristo. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: Rabi, que significa mestre, que eu volte a ver. Olha como Jesus lida conosco. Jesus não é um déspota, Jesus não é um tirano, Jesus não é um apegado e nem um ciumento. Jesus respeita o livre-arbítrio dos homens. Por isso ele pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? Essa pergunta muda tudo. Essa pergunta do Cristo tem o endereço da consciência do cego pedinte. Bartimeu, diz para mim agora: que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: Rabi, que eu volte a ver. Só os que querem ver podem ser curados das suas cegueiras. Só os que querem ver. Quantas vezes nós não dizemos a Jesus: Senhor, me cura, mas eu não quero ser curado. Eu estou apegado às realidades do presente. Eu estou apaixonado por tradições e hábitos familiares. Eu ainda sou guiado por vozes interiores da minha educação. Eu ainda sou teleguiado pelos costumes de uma sociedade. Eu ainda busco a aprovação exterior dos outros. Eu ainda não fiz o movimento de ouvir o reino de Deus que habita dentro de mim. Então há cegos que não querem ver.
há surdos que não querem ouvir, há paralíticos que não querem andar, há homens enganados que não desejam ver a verdade. E essas dimensões encontram-se dentro de todos nós. E nós precisamos identificá-los. Porque Jesus vai nos fazer a pergunta: Ricardo, que queres que eu te faça? E eu preciso ser verdadeiro com ele. Senhor, que eu veja. A vontade é o atributo mais poderoso da mente. Através dela, opera a fé, que altera realidades. Pela vontade em fé, o homem faz parar o sol, ou seja, as próprias forças da natureza passam a atuar em seu favor. Aquilo que era inviável torna-se viável. Aquilo que era infecundo torna-se fecundo. Aquilo que era intransformável torna-se transformável. O que era mágoa vem a ser perdão. O que era animosidade ganha patamares de amor. A vontade é a força mais poderosa da mente. A vontade é o departamento mais importante, segundo o espírito de Emmanuel, da intimidade humana. A vontade é uma força mais poderosa do que as usinas hidrelétricas e atômicas juntas. Pelo poder da vontade, o homem revoluciona universos dentro de si mesmo. Pela força da vontade, o homem atinge dimensões invisíveis. Pela força da vontade, o homem faz uma flecha de luz, sair das esferas da terra e entrar nas regiões superiores da vida. Pela força da vontade, uma criança ora, e os benfeitores da colônia de nosso lar vêm em seu socorro. Pela força da vontade, um pai socorre um filho, uma mãe atende uma filha. Pela força da vontade, obsessões terríveis são interrompidas. Pela força da vontade, células, tecidos e órgãos são reconstituídos. Pela força da vontade, a depressão é vencida pela luz esmagadora da vida de todo aquele que crê que Jesus veio ao mundo para libertar os homens do jugo das suas ilusões. Então, como Bartimeu, que eu e você possamos voltar a ver. E Jesus nos ouve, não duvidemos disso. Então Jesus restitui a visão a Bartimeu e diz: vai, a tua fé te curou, Bartimeu. A tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Olha que coisa linda. Vai, a tua fé te salvou. A fé transforma o presente em futuro. Faz o futuro visitar o presente. Enxergar era uma conquista futura, era uma conquista do porvir para Bartimeu. Porque ele era cego, ele estava cego. Mas pela fé, o futuro visitou o presente e fez-se presente. O futuro visitou o presente e fez-se presente. O que Bartimeu queria se realizou. Porque o futuro fez-se presente. Presente porque é hoje. Bartimeu pediu e foi curado hoje. Presente porque Jesus estava ali. E presente por ser uma graça da vida. O texto não diz que Bartimeu foi curado porque Bartimeu era um missionário da luz, porque Bartimeu era um obreiro da vida eterna, porque Bartimeu era um apóstolo, um discípulo. Não.
Bartimeu não era uma criatura carregada de méritos, mas Jesus não cura apenas pela meritocracia. Ele cura também pela graça, pelo favor imerecido. Jesus cura pelo coração sincero que roga a Ele, mostrando que é necessitado do seu amor e da sua bonança. Bartimeu não se comportou como um fariseu, que subindo ao templo dizia: eu não sou como esse publicano, pecador, adúltero, mentiroso. Não, eu sou um homem justo, ou seja, vangloriando-se em si mesmo, cheio de jactância e de soberba. Bartimeu disse: tem misericórdia de mim. Essa palavra está implícita que Bartimeu cria que acima de nós existe um sublime acima de todos os sublimes, que Deus é o Senhor da natureza, que Deus tudo pode e que Deus abre os livros da vida para todos aqueles que humildemente se aproximam dele. E o texto diz que Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Lembra, lá no início, Bartimeu gritou à beira do caminho, pedindo piedade e misericórdia a Jesus. Mas agora Bartimeu já não estava mais à beira do caminho. Ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele endireitou, a partir dos seus pensamentos, as veredas do Senhor. Ele saiu da treva da cegueira para a luz de todos aqueles que enxergam a magnanimidade do Evangelho. Para todos aqueles que compreendem que o Evangelho é lei da vida, que o Evangelho é lei da consciência, que o Evangelho é o código de ética da eternidade, que o Evangelho é capaz de modificar panoramas de criaturas, de famílias e de sociedade. E que Jesus é o maior filósofo que a Terra já conheceu. Com todo respeito aos outros, perto de Jesus, nós somos criancinhas tomando leite materno. É por isso que ele dizia: vem e me segue. É por isso que Jesus nos ensinava as páginas da vida dentro da própria vida. E não existe em Cristo nenhuma filosofia que não seja vivida em amor. Nós morremos para os nossos ódios, para as nossas mágoas, para os nossos caprichos, para que possa nascer o homem renovado pela luz do amor. E aí, meus amigos, uma vez chamados nas encruzilhadas da vida, como foi Bartimeu, nós nos prepararemos para o grande banquete de um mundo mais feliz, de um mundo regenerado. Uma vez compreendendo que Jesus simplesmente é, nós nos prepararemos para uma festa de casamento em que o Mestre transforma a água em vinho para que possamos desfrutar das alegrias do encontro humano, das alegrias da amizade. Assim Jesus vai operando, sem liturgias, sem sacerdócios, sem burocracias, sem julgamentos, dentro do templo, mas para muito além dos templos. Jesus vai nos ensinando a alegria de viver. Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, é dia bom para se viver. Terça também, quarta também, os finais de semana, os feriados. Todos os dias são dias bons para se viver. Se nós estivermos à beira do caminho e possamos entrar no caminho, passando das trevas para a luz. Porque Deus dá para muito além do que nós pedimos. Porque o seu amor excede a todo entendimento. E nada
pode nos separar do amor de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo de cima, nem as regiões de baixo, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. E assim, 2020 vai se despedindo para que possamos entrar em 2021. E com certeza, se nós fizermos essa mudança de mente, temos tudo para vivermos um ano infinitamente melhor. Temos ainda a expectativa pela vacina, aguardamos na medicina, aguardamos as respostas do tempo, que é sempre sábio, mas temos em mente que a partir dos nossos pensamentos nós podemos transformar realidade. André Luiz nos informa no livro Evolução em Dois Mundos, que na intimidade das células do nosso corpo existem pequenos organismos que ele chamou de bióforos, que se encontram nas mitocôndrias das nossas células. E esses bióforos são as tintas que colorem os estados mentais de saúde e de doença, de tristeza e de alegria do nosso corpo biológico e, consequentemente, do nosso corpo espiritual. Ou seja, a partir do que eu penso, a partir da treva e da luz que saem da minha mente, eu plasmo estados de alegria e de tristeza, de saúde e de doença para mim mesmo. Tomar um medicamento com fé muda tudo. O medicamento começa a operar em regiões que a medicina e a farmacologia desconhecem. O medicamento é iluminado por elementos força e vai higienizando o nosso corpo, vai higienizando a nossa aura. Então, tudo é possível àquele que crê. Um copo d'água tomado com amor e com fé. Uma comida sendo experimentada em ação de graças, ou seja, com gratidão a Deus, muda tudo. Muda tudo. E nós passamos a experimentar a graça desse conhecimento que se manifestou através de Jesus. É isso, meus irmãos, que nós tínhamos para hoje. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Eu vi alguns emotions, algumas figurinhas aí. Alguém gostaria de escrever alguma coisa, fazer uma pergunta? Eu creio que a gente ainda tem aí uns 8 ou 10 minutinhos para podermos interagir. O que vocês acham de nos ajudar, de interagir um pouquinho nesse momento? Ninguém? Gostaram da passagem da cura do cego de Jericó? Da cura do cego pedinte Bartimeu? Fez sentido para vocês? Tocou o coração? Trouxe alguma mensagem renovadora? O que vocês acharam dessa mensagem que se encontra no lindíssimo Evangelho de Marcos? É importante ler o Evangelho de carreirinha. Ler Mateus, ler Marcos, ler Lucas, ler João, as cartas de Paulo, ajudam muito na compreensão da Boa Nova. Ajudam muito, muito mesmo. Podemos encerrar, então, caminhando para o final da nossa live de final de ano. Eu agradeço ao Leozinho, a Thelma, a Eleusa, ao Gui Martins,
ao Marcos, ao Messias, a minha mãe Adelaide, um beijo para ela. Agradeço também ao Sebastião, a Jana, a Marineuza, todos que estiveram conosco essa noite e todos aqueles que assistiram essa live a posteriori. Ela ficará gravada na nossa página do Instagram e acessível para todos. Quem se sentir à vontade pode compartilhar, comentar. O conteúdo é nosso. Então eu vou fazer a nossa prece de encerramento para agradecer a Jesus a inspiração dessa noite, porque graças a Deus nós não estivemos sozinhos, fomos acompanhados o tempo todo. Então vamos orar ao nosso Senhor. Fazer a prece que Ele nos ensinou. Quando os discípulos perguntaram e disseram: Senhor, nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos. Um grande abraço e um feliz 2021 para todos nós, de janeiro a dezembro. Valeu. Um grande abraço.